Boa tarde, Natália. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Bom, gravando esse vídeo aqui para apresentar o projeto de reformulação do quarto da Sofia, tá? Do closet dela, né? Que a gente tem umas questões ali, e também de uma reformulação total no closet do casal, da Natália, né? Do quarto do casal. Bom, vou passar rapidinho as fotos que eu tirei no dia que estive lá para poder explicar o que eu vi e justificar as medidas que tomei para que a gente tivesse um resultado com impacto positivo no projeto, tá? Bom, no quarto da Sofia, a cama está aqui encaixada de um jeito, né? Deixa eu virar o ângulo aqui para a cama, aqui, que ela encosta nesse aparador aqui e o aparador está tocando o baú, e aqui ainda tem um gaveteiro, né, que é de rodinha, volante, e que é lá do closet, mas que ela utiliza aqui no quarto. Isso foi uma coisa que a gente já viu de cara, porque dificulta, né, o acesso à janela, voltando aqui, dificulta o acesso à janela, tudo mais. Então, virar essa cama no sentido longitudinal, né, como se ela fosse um sofá, né, de lado para a TV, nos ajuda a ter um fluxo mais interessante no quarto, né, a abrir esse meio. Então a gente precisa prolongar essa marcenaria que tem aqui atrás e colocar mais, se eu não me engano, 3 módulos desse de cabeceira aqui, tá, para poder colocar essa cama de lado. Esse móvel aqui, a mesinha tá mole, né, essa parte aqui é muito fechada. Também remete muito a uma atmosfera muito infantil, a cozinhazinha ela não usa mais, então esse módulo aqui eu estou removendo ele para virar a cama, tá? E ela tem 2 prateleiras aqui compridas, aí a gente vai entrar com uma terceira e com iluminação nelas, tá? Vamos fazer um armário novo para poder organizar esses legos com iluminação dentro desse armário, um armário bacana, tá? Cortar um pedaço dessa prateleira para botar um armário aqui, acrescentar a terceira e um armário alto, tá? Vamos remover essa casinha, vamos fazer aqui um cantinho para ela estudar e para maquiagem também, com um espelho, mais uma mesa que dê para ela estudar com a profundidade adequada, tá? Umas prateleiras para botar as fotos das viagens que ela guarda, e nessa parede a gente tirar também essa cara de criança, né? Porque o quarto tá todo com corzinha de quarto infantil, é o beterrabazinho da cabeceira, é o rosinha, né, num detalhe aqui, outro ali, nessa estante de livros. Então tentar trazer um pouquinho mais de pré-adolescência. Então nessa parede aqui, além de colocar essa penteadeira, a gente coloca também um papel de parede que seja um pouquinho mais sóbrio para poder acompanhar esse crescimento dela, tirando essa casinha, tá? A gente precisa de lugar para essas bonecas, a gente vai arrumar lá dentro do closet, já que ela não brinca mais com as bonecas, e vamos abrir espaço para os legos chegarem, tá? Esse móvel que fica aqui roxo, né, a gente vai usar como um aparador de cabeceira, como se fosse um braço do sofá. E o baú vai continuar e o painel, como vocês pediram, vai continuar, tá? Vamos reutilizar essa cadeira aqui no quarto, tá? E vamos usar um espelho com essa mesma temática de laçarote. Vamos remover essa mesa aqui do fundo e vamos fazer um armário em L com prateleiras em vários níveis para colocar bastante caixas organizadoras, organizar as bonecas, as bolsinhas dela que já estão aqui nesse fundo, né, os patins, essas coisas, e também outros brinquedos, vai caber bastante coisa, tá? Vamos manter esse teto conforme ele é, ok? E esse estante de livros, a minha proposta é trocar ela para essa parede atrás da porta e acrescentar mais 2 níveis de altura. E essa porta de frente aqui fica para a gente colocar os quadros que ela pinta, que já tem um aqui, tem alguns ali em cima. Então vai virar uma parede de galeria para ela. Assim que abrir a porta do quarto, os livros vão estar atrás da porta. Vai caber uma estante como essa aqui, só que mais larga, que a parede ali é mais larga do que essa estante, e com 2 níveis a mais de altura. Então vai aumentar a capacidade, tá? E para entender só o restante do projeto, aqui era o closet da Natália, né? Uma reclamação é que não cabiam 2 pares de sapato um atrás do outro, tá? Então a gente vai aumentar a profundidade desse módulo da esquerda e colocar prateleiras retas para caber 2 sapatos um atrás do outro, tá? E tirar esse peso, essa cor que tá muito pesada, essas divisórias aqui, né? Esse roda-teto, tudo aqui é muito largo, fazer uma coisa mais leve, uma coisa mais com cara de loja, né? Como a Natália havia me pedido, mas sem perder a quantidade de cabideiros que já tem aqui, que está bem ocupado já, né?
e melhorando, otimizando esses sapatos que estão aqui para catar esses sapatos que estão jogados aqui por baixo aqui e conseguir encaixar todos eles aqui e abrir espaço para alguns pares novos. E aqui em cima, tirando essas prateleiras grossas, a gente tentar organizar melhor essas bolsas aqui em cima, tá? Então, vamos ao projeto, tá? Eu vou começar pela planta do quarto da Sofia, tá? Então, o baú continua aqui, colado no painel. A gente instala um braço articulado para essa TV poder ficar mais direcionada para a cama, tá? Ou para essa área aqui, se ela estiver brincando, sentada no chão, enfim, onde ela estiver, ela consegue virar. Se ela estiver deitada para cá, se ela estiver deitada para cá, fica mais funcional a televisão, não pega tanto reflexo lá de fora, tá? A gente mantém o baú que está aqui para manter esse painel intacto. A gente tira esse outro baú que ficava encostado nele e coloca aqui como se fosse um braço de sofá nessa cama e coloca a orientação, a organização dessa cama como se fosse um sofá. Quando ela for dormir, ela recolhe esses travesseiros e coloca aqui em cima do baú, tá? A gente reduz um pouco a prateleira, coloca a fita de LED virada para cima para iluminar o que está em cima da prateleira e cria um armário alto. Um espaço para colocar uma mochila, tá? Penteadeira, mesa de estudos com aquela cadeira de laço que ela já tem, as prateleiras, e atrás da porta coloca a estante dos livros. E dentro do closet a gente faz esse complemento. O armário dela hoje acaba aqui, a gente faz esse complemento em L e afastado da parede aqui com uma peça vertical do piso ao teto para poder ancorar essas prateleiras e ter o espaço para a cortina entrar aqui, tá? Que já tem uma cortina aqui hoje, então a gente respeitou essa cortina, tá? Vamos olhar isso daqui em 3D agora, tá? Quando eu olho o quarto aqui, eu vou só ocultar as luminárias, tá? As luminárias permanecem as mesmas que estão, tá? A gente cria, né, assim que entra, né, um armário alto, tá? Alinhado com a terceira prateleira que a gente vai acrescentar e tira um pedaço das duas primeiras. Faz iluminação de LED de baixo para cima nas três, para iluminar tudo que tem aqui em cima e fazer uma luz indireta para a cama, tá? E esse armário aqui é com prateleiras internas em vidro e todas as prateleiras têm um LED no fundo para acender esse armário por dentro. E aqui vai ser um grande expositor dos Legos, tá? A cama a gente vai prolongar essa cabeceira aqui um pouquinho e acrescentar os módulos que faltam e vai utilizar, né, esse módulo que está encostado ali no baú do painel verde, vai colocar do lado de cá como se fosse um braço de sofá e vai criar essa carinha, tá? A cama virada de lado, vamos manter a cabeceira ali e fazer uma reinstalação do arremate aqui desse blackout para que ele fique perfeitamente vedando aqui, bem acabado, tá? Aqui tem esse gaveteiro volante. Eu sugeriria de substituir ele por uma mesinha redonda com detalhes dourados e tudo mais, mas já tem bastante coisa aqui, tem bastante gavetas e ele pode ser um móvel coringa, ele pode ser arrastado daqui e colocado do lado da mesa aqui quando for estudar. Eu afastei essa mesa aqui 35 centímetros, que é a mesma largura que ele tem, então ele pode ir para lá funcionar do lado da mesa como gaveteiro e ele pode vir para cá e funcionar como um aparador, um apoio para a cama. Então, como ele é um coringa, eu optei por tentar mantê-lo. Se vocês gostarem da ideia, achar que o espaço que a gente está gerando não precisa mais dele, a gente coloca uma mesinha aqui que vai dar uma decoração muito mais harmônica, tá? Tô mantendo o painel, a prateleira que tem ali em cima, tá? Aqui de frente para a porta fica uma parede galeria para expor os quadrinhos que ela pinta e aí a gente cria um novo módulo aqui, tá? Para colocar os livrinhos dela, que você disse que ela usa bastante, né? E a atração principal desse quarto, né, é essa parede aqui, tá? Então, para compensar esse ar-condicionado que não ficou centralizado em relação a esse conjunto, né, eu criei um conjunto de prateleiras rasas aqui de 15 centímetros só para colocar as fotos das viagens. Utilizei um papel de parede que faça essa transição da infância para a pré-adolescência, né, sem sobrecarregar demais, também para tirar um pouco essa cor de infantil do quarto. Criar uma parede onde ela vai estudar com um tom um pouco mais claro, uma coisa mais agradável. E encontrei esse espelho de laçarote, que é de madeira com detalhes dourados, que faz conjunto com a cadeirinha de laço que ela já tem, tá? Essa mesa aqui é para ser fixada na parede com tubos, igual instala bancada de cozinha, botar os tubos por baixo, tá?
Aqui no fundo a gente tem uma parte fixa e essa mesa abre aqui assim, afastada do fundo para não bater no espelho. Então aqui eu tenho um local que a gente pode utilizar para guardar livros. Aqui materiais escolares na frente, caneta, marca-texto, tudo mais, estojinho e tudo mais. E aqui na esquerda, joias, maquiagens, né, as coisinhas dela bem organizado, criar uma divisão aqui. Então essa mesinha aqui atende muito bem a ela, tá? A gente cria um ambiente polivalente que ela pode utilizar tanto para estudar quanto para autocuidado, né? Fazer skincare, passar maquiagem, o que for, né? Ela está crescendo e ela merece esse espacinho, tá? Coloquei um gancho para mochila aqui do lado, essa porta abre para fora, ela bate aqui do lado da mochila, então cabe ainda a mochila, tá? E lá no closet, um armário com prateleiras no canto que cabe bastante coisa, então vai dar para otimizar as bonecas que ela não brinca mais, mas que também ainda não está na hora de desapegar. Dá para guardar também alguns legos, dá para guardar alguns brinquedos, itens pessoais dela, dá para organizar muita coisa aqui nesse cantinho, tá? Então ficou desse jeito aqui o quartinho dela, tá? Fiz o reaproveitamento ao máximo dos itens que eu podia e tentando sempre agregar função e respeitando um fluxo fluido, né? Aqui a gente está com uma passagem de 82 centímetros, aqui a gente está com uma passagem de 75 centímetros, então as coisas estavam muito jogadas, né? A cama nesse canto, aí aqui mesa nesse canto, aqui a casinha nesse canto, então foi a planta, né? As coisas ficavam espalhadas para os cantos e visando tentar deixar o meio mais espaçoso, mas aí atrapalhou a passagem, atrapalhou o acesso à janela. Então dessa forma aqui eu crio um fluxo, né, reto aqui assim, reto aqui, que eu tenho uma boa circulação e consigo passar sem precisar ficar desviando das coisas, né? A gente consegue circular ao redor dos ambientes que foram agora distribuídos e espalhados no quarto, tá? Então essa é a proposta para o quarto da Sofia, tá? E para o closet da Natália, tá? Eu tentei buscar uma coisa que não fosse tão caro de executar, logo predominância em marcenaria branca, tudo branquinho, tá? E só uma chapa de fundo madeirada lá no fundo para trazer esse tom mais sóbrio e essa, né, sensação de loja. Eu vou ocultar aqui a parede e a porta, essa porta é espelhada, né? Ela é um espelho, então ela já funciona como espelho do closet, tá? Quando eu entro no closet, logo à minha esquerda eu aumentei a profundidade aqui desse módulo da esquerda dos sapatos para caberem, né, eles vieram até aqui onde é a porta, até o buraco da porta. Então na parte de cima aqui eu tenho 45 centímetros de altura, cabem bolsas ou cabem botas de cano alto. Eu tenho daqui para baixo, essa prateleira é fixa, tá? Todas as outras prateleiras embaixo elas são como gavetas de frente e baixo, então é uma sapateira deslizante, você puxa para fora para poder acessar o sapato que está lá atrás, tá? Então essas três primeiras aqui tem 25 centímetros de altura, que dá salto alto, tênis tipo sneaker, né? Ou uma botinha de cano curto. E lá embaixo eu coloquei mais três prateleiras de 15, que cabem rasteirinhas, tênis, sapatilhas, né? Itens menores. Aqui eu estou prevendo uma capacidade para 56 pares de sapato, tá? Sendo essa primeira aqui, como é na altura da vista, a gente não precisa que ela saia, ela fica fixa. E da segunda, de cima para baixo, todas elas são sacáveis. Então, essa prateleira ela faz isso aqui, né? Ela tem uma corrediça no canto e ela sai. Você consegue puxar para fora e olhar os sapatos por cima, tá? Passando disso, o que eu vi que era muito importante eram cabides. Tem muitos cabides, né? Então, eu vi que vocês têm hoje cabide aqui nessa parte aqui em cima tudo, cabide nessa parte aqui em cima toda, e ainda tem cabide aqui para vestidos longos. Tá? Então, como que eu trabalhei aqui? Eu coloquei dois gaveteiros aqui, tá? Vocês tinham dois gaveteiros de tamanhos diferentes. Eu optei por dois gaveteiros iguais, mais largos do que o maior que você já tem, então você ganha um pouco de largura, tá? Colocando os cabideiros dessa forma, fica dois cabideiros de 78, e eu coloquei mais uma gaveta na altura, o que me possibilitou fazer um tampo de vidro com divisórias internas em tamanhos variados aqui, para guardar os perfumes, os itens pequenos que ficam à mão, que estão soltos aí no closet hoje, né? Ficam todos aqui, tá? Você pode personalizar isso aqui da maneira que achar mais interessante, com um marceneiro também de acordo com os seus itens. Você pode fazer isso aqui bem sob medida para os seus itens,
tá? E quando você quer pegar essas coisas que estão aqui embaixo do vidro, você abre essa primeira gaveta e pega, e quando não, você fecha. E da segunda para baixo já é a mesma quantidade de gavetas que vocês já têm hoje. Então, eu estou ganhando mais uma gaveta para arrumar as coisas que ficam soltas em cima dos gaveteiros, tá? Aqui no fundo eu tirei a gaveta do meio, né, e tirei a prateleira inferior que tinha aqui, porque essa prateleira inferior dos dois lados estava abarrotada de sapatos, que agora teoricamente vai caber nessa sapateira nova que a gente está fazendo, tá? Então eu criei aqui um cabideiro alto e um baixo, então você ganhou aqui teoricamente em relação aos cabides que você já tem, 70 centímetros a mais de cabideiro. Então você está aumentando em 70 centímetros a capacidade do seu cabideiro, e você tem um cabideiro longo maior que não necessariamente você precisa usar como longo, você pode usar parte dele como curto, tá? Então fica bem flexível a maneira que você vai utilizar isso daqui. Então você ganha mais cabide, você ganha mais gaveta, você consegue organizar todos os seus sapatos aqui, tá? E eu tirei o roda-teto que existia grosso e tirei a prateleira grossa que tinha aqui. Utilizando prateleiras mais finas, eu consegui criar mais um nível de prateleira aqui, para que você possa organizar suas bolsas melhor aqui em cima. E para acessar essas bolsas, eu imagino que fique um pouco alto, eu incluí um banco mocho aqui e deixei um painel de madeira livre. Então quando você entra, agora você tem essa visão que lembra mais uma loja, né? Mais organizado. E eu escondi um pouco dos cabides aqui atrás para não ficar tão sobrecarregado visualmente. Quando você entra, você vê a sapateira, vê os cabides de frente e os cabides de lado, né? Um sóculo recuado aqui, né? Uma base recuada para o seu pé entrar aqui quando você for olhar aqui por cima, sem bater o dedinho lá embaixo, né? Esse recuado nos dois lados, tá? E essa frente aqui mais limpa, mais fluida. O lado esquerdo, como aumentou a profundidade, aumentou também a profundidade do maleiro, então cabe uma mala boa aqui em cima, tá? Duas malas boas aqui em cima. E eu criei no segundo nível uma prateleira 15 centímetros recuada, que dá para colocar itens menores, bolsas menores, então fica mais organizável aqui, né? Dá para você compartimentar melhor essas bolsas aqui em cima, ok? Isso aqui assim ficou, né, o closet. Eu vou voltar aqui com a porta dele, né, para que a gente possa ver. A linha do teto, né, tá aqui marcada. Tem um fundo aqui de madeira de chapa de fundo branca, madeira de chapa de fundo marrom e madeira de chapa de fundo branco, que marca bem aonde está o forro, tá? E aí a gente fica com o closet dessa maneira. Falando em iluminação adicional no closet, eu estou acrescentando um LED aqui embutido nessa marcenaria, tá? Virando aqui nessa prateleira e vindo aqui até próximo ao final dessa outra prateleira. Então eu ilumino todos os cabides, né, com esse LED em formato de L passando aqui por debaixo onde estão os cabides. E eu coloco, como essa porta aqui é um espelho, eu coloco um LED vertical aqui que, além de iluminar toda essa sapateira de baixo em cima, né, ele também dá uma iluminação lateral no rosto, caso queira, né, se olhar aqui nesse espelho para se arrumar antes de sair. Então assim, é um closet compacto, realmente a gente tem que aproveitar cada mínimo espaço. Gostaria de saber de vocês se está atendendo a necessidade dessa maneira, ganhando 70 centímetros a mais de cabide, tirando as prateleiras de baixo e conseguindo organizar aqui dentro da sapateira e organizar aqui colocando mais um degrau de altura de gaveteiro e o gaveteiro um pouco mais largo, se atende a necessidade. Se achar interessante, a gente pode aqui nessa parte alta tirar esse cabideiro e colocar aqui, né, 2 ou 3 prateleiras para a gente colocar bolsas aqui, só que alinhado com essa primeira e essa segunda prateleira aqui, né, passa 3 aqui do lado para colocar as bolsas, caso ache que a bolsa mereça um pouco mais de espaço aqui embaixo. Só que a gente perde esse cabide extra. Lembrando, eu não diminuí nada do que vocês já têm. Eu consegui mais uma altura no gaveteiro, mais uma gaveta de altura com esse tampo de vidro para colocar os itens que ficavam soltos em cima, tá? E eu consegui aqui uma sapateira mais profunda que vai caber todos os sapatos. Então as prateleiras que a gente está perdendo aqui de baixo, elas estão cabendo aqui nessa sapateira e nesse gaveteiro. Então eu ganhei aqui, no caso, né, o cabideiro já fazia esse caminho todo aqui, o mesmo caminho, eu ganhei mais um cabide aqui embaixo. Aí é saber se você prefere mais um cabide ou mais 2 ou 3 prateleiras para bolsa, tá? O que seria mais valioso para você aí dentro da sua organização, tá? E também acrescentei um andar aqui mais estreitinho para colocar bolsas pequenas, tá? Então essa parte aqui de cima tá com
25 centímetros de altura e a parte de baixo também está com 25, sendo que como a de cima é recuada, dá para ter umas bolsas maiores que fiquem na frente dessa prateleira. Tá? E aqui também onde eu botei a mala, eu acho que você não tem mala aí, você também pode colocar bastante bolsa grande aqui nesse lugar que estão as malas, tá? Isso aqui é apenas representativo. E o banquinho mocho, para subir e mexer nas bolsas e para sentar, para calçar um sapato, tá? No mais, o que eu tenho aqui, que eu fiz, são as imagens renderizadas. Vou só voltar aqui a pasta rapidinho, para abrir o render, tá? E o render, basicamente, é a ilustração de tudo que eu já expliquei. Tá? A parede de galeria aqui assim que entra para ela botar as pinturas, a passagem aqui bem confortável, uma mesa com um cantinho redondo para evitar bater a cintura, prateleiras rasinhas para colocar as fotos das viagens para compensar o pedaço de prateleira que eu removi daquelas duas prateleiras, acrescenta a terceira prateleira para aumentar mais um espaço de exposição, uma estante em madeira com as prateleiras em vidro com um LEDzinho para iluminar o interno disso aqui, tá? E expor os legos aqui, que deve juntar bastante poeira no lego, deixa ali em cima para objetos de decoração menores, tá? Colocam umas fitas de LED por cima dessa prateleira, jogando de baixo para cima, tá? Para criar uma luz indireta para a cama, usa, né, o aparador que ela já tem como se fosse um braço de sofá para dar arremate na lateral da cama e da cabeceira, entra com o armário arrematando a lateral dessa cabeceira, amplia essa cabeceira aqui, se eu não me engano, 3 módulos, quando eu passar a medida vai ficar fácil de executar, tá? Mantém a cortina que já tem, coloca um suporte articulado na TV, mantém o gaveteiro volante, que é a coringa, que vem para cá atender para estudar e volta para lá para atender como mesa de cabeceira, mantém o painel e mantém o baú, aumenta esse módulo aqui de livros e coloca ele atrás da porta, né? E cria essa parede aqui, que é a grande novidade, que traz um pouco da pré-adolescência para ela, com um espelhinho para ela ter a vaidade dela e também para ela poder estudar e se cuidar, além de organizar as fotos dela num detalhe ali logo próximo à entrada. Então sempre que ela for sair, ela vai ver as fotos da família dela, tudo mais. E dessa maneira, colocando desencontrada a prateleira e essa mesa aqui, eu consigo amenizar um pouco essa descentralização do ar que estava me incomodando e eu queria trazer ele para cá. Assim a gente diminui aí essa intervenção, tá? O guarda-roupas lá, né, acrescentando esse módulo no final afastadinho da parede aqui, para organizar brinquedos, tá? E o closet da Natália, né, com essa cara mais de loja e tirando essa sensação de amontoado por não ter nada aqui nessa parede de frente, né? A gente tem aqui só cabides e conforme a gente organiza, bota os grandes os longos para o canto, a gente vê um pouquinho de madeira, tira um pouco essa sensação de sufoco. E também para contribuir com isso a gente utiliza um madeiramento de 18, de 20 milímetros, uma coisa um pouco mais delicada, para não ficar tão grosseiro dentro de um ambiente tão pequeno. Tem um LED aqui na sapateira e tem esse LED em L, né, que vem aqui desde cima dessa parte do cabide até o final ali da área dos cabides, além do teto que a gente não mexe e mantém o que é. Dessa maneira eu acredito que a gente consiga resolver todas as demandas, né, que conversamos pessoalmente aí no local. Tá? No mais, eu espero que gostem. Vou carregar esse vídeo aqui agora para vocês, vou enviar essa renderização e aguardo o feedback de vocês para que a gente possa proceder aí fazendo ajustes caso necessário e caso não, para que a gente possa fazer a documentação e transformar isso num caderno que vocês possam utilizar, né, para estar tocando aí essa pequena reforminha na parte do quarto da Sofia e não tão pequena no closet, que seria refazer todo no closet da Natália, tá bom? No mais, desejo uma boa noite e um excelente final de semana para vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.